uma fila bastante grande aqui na entrada da cripta, com muita gente querendo ver o corpo de Santa Clara. É um momento muito emocionante para todo mundo, passar pelo menos alguns segundos aqui embaixo. Estou subindo aqui pelo convento das Clarissas, onde Santa Clara ficava. Esse aqui é o local onde nos contam que aconteceu um milagre. O Papa tinha pedido a Clara que abençoasse os pães aqui no oratório, e no momento em que ela fez o sinal da cruz, cruzes apareceram sobre os pães que estavam aqui. Esse aqui era o dormitório. A gente tem que imaginar que camas de palha, tudo muito simples, poucos cobertores, fazia frio mesmo. Santa Clara clareou, e aqui quando chegar vai clarear os meus caminhos, os meus caminhos. Salve Santa Clara. Então Santa Clara pode acabar com tempestades, pode fazer o céu clarear. E como pedimos isso a ela? Existe alguma maneira? Ofereça ovos a Santa Clara, que o céu clareia. Ovos, afinal, são o símbolo da fertilidade e da esperança. Até o Papa Francisco já fez isso. O nosso especial de hoje é uma ode a Santa Clara. Santa Clara, clareai estes ares, dai-nos ventos regulares de feição, estes mares, estes ares clareai. Santa Clara, dai-nos sol. Pois é, Santa Clara inspirou muitos poetas. Manuel Bandeira falou dela, como a gente ouviu agora, em sua oração para aviadores. E tantos outros falaram de Santa Clara. Hoje eu estou aqui em Assis, na região da Perugia, para contar para você a história de uma santa muito importante, especial, e que conviveu muito de perto com um dos maiores nomes da história do cristianismo. Uma santa que foi profundamente influenciada pelos valores de São Francisco e que precisou abandonar tudo, abandonar a família, o sonho dos pais de um casamento, de riqueza, tudo isso. Santa Clara nasceu Chiara Ofreduccio no ano de 1194, aqui mesmo em Assis, a mesma cidade de São Francisco. Ela era de uma família nobre e ainda criança teve que fugir de Assis por alguns anos por causa de uma guerra entre nobres e burgueses. Quando voltou, teve um primeiro e arrebatador contato com aquele que ainda era chamado apenas de Francisco. Chiara Ofreduccio ainda era uma adolescente quando se encontrou com São Francisco, que ainda não era santo, mas já era considerado um santo em vida, pela primeira vez. Foi aqui, bem nesse lugar onde eu estou, onde tem hoje essa grande igreja. Claro que não tinha nada disso aqui naquela época, que os dois se viram e ela ouviu a pregação de Francisco de Assis e ficou muito impressionada e muito tocada por sua mensagem de caridade e dedicação aos outros. Só que naquela época, a gente está falando da Idade Média ainda, uma menina de 15 ou 16 anos, como era Chiara naquele momento, deveria estar se casando ou até já casada, pensando em ter filhos. Mas aí quando ela chegou em casa dizendo aos pais que queria se dedicar à religião, possivelmente indo para um convento, se tornando freira, os pais disseram de jeito nenhum. Queriam que ela se casasse, queriam que ela seguisse o que esperavam dela, tivesse filhos. Mas Chiara enfrentou os pais e decidiu seguir os passos de São Francisco. Para imaginar a cena, a gente precisa pensar que não tinha nada dessa igreja aqui, só aquela capelinha lá no fundo, conhecida como Porciúncula, justamente por ser uma pequena porção, um pequeno lugar. Foi um domingo de Ramos que Clara, a menina Clara, veio até aqui querendo se livrar dos pais, querendo definitivamente dizer não aos pais. E sabem quem recebeu ela aqui? Foi o próprio São Francisco, que vinha muito a esse lugar.
recebeu e ouviu de Clara que ela queria se tornar uma freira. Conta-se também que foi aqui que São Francisco cortou os cabelos da menina Clara, querendo mostrar um sinal de desprendimento, como se ela tivesse de vez deixado aquela vida para trás para começar uma nova vida como freira. Mas os pais não deixaram fácil para Clara, não. Eles vieram atrás. E aí, para piorar a situação, depois a irmã de Clara, Catarina, também veio se juntar a São Francisco, só que dessa vez os pais não aceitaram, não. Eles foram até lá, pegaram a Catarina, amarraram ela, arrancaram de todo jeito, tentaram arrancar ela, não estavam conseguindo, tentaram arrancar ela do convento e a Clara ficou rezando. Mas aí conta-se que, como por um milagre, no meio dessa reza, a Catarina ficou tão pesada que os pais não conseguiram tirá-la dali. Catarina não só ficou no convento, como mais tarde tornou-se conhecida como Inês de Assis. E como são as coisas, né? Um tempo depois, bem mais tarde, já viúva, a mãe de Clara e de Catarina, aquela que tinha feito toda aquela cena com o pai, amarrando a menina, arrancando ela, tentando arrancar ela dali, pois a mãe também veio se juntar ao convento. O povo aqui de Assis conta que Clara, a jovem Clara, defendeu a cidade e protegeu Assis por 2 vezes. Mas aí você se pergunta, como assim, se Clara não era guerreira, não foi para a guerra? Como ela fez isso? O que se diz é que quando os inimigos tentaram escalar os muros de Assis, Clara colocou uma hóstia aqui na janela do convento para proteger a cidade e por causa disso, conta a tradição, Assis teria sido protegida e não destruída. Na segunda vez, o que se conta é que a reza de Santa Clara teria resultado numa tempestade devastadora para os inimigos. A irmã Clara passou grande parte da vida no convento onde fica essa igreja dedicada a São Damião. Subindo aqui pelo convento das Clarissas, onde Santa Clara ficava. Esse aqui é o local onde nos contam que aconteceu um milagre. O Papa tinha pedido a Clara que abençoasse os pães aqui no oratório e no momento em que ela fez o sinal da cruz, cruzes apareceram sobre os pães que estavam aqui. Esse aqui era o dormitório. A gente tem que imaginar que camas de palha, tudo muito simples, poucos cobertores, fazia frio mesmo. E as Clarissas enfrentavam um inverno muito complicado aqui dentro. Esse aqui é o refeitório. A gente não pode entrar porque tudo aqui é do tempo de Santa Clara. A gente está vendo aqui os tampos das mesas, são todos do século XIII, é tudo muito antigo. Só os afrescos é que foram feitos no século XVII. Mas por isso o lugar é muito bem preservado e a gente só pode olhar. Dá para sentir um pouquinho como era a vida aqui entre as Clarissas.
no tempo de Santa Clara. Santa Clara era muito inspirada pelo trabalho de Francisco de Assis. Claro, era seu mestre, era quem ela seguia e com ele ela aprendia. E por conta disso, ela quis que as mulheres pobres de São Damião, que era a sua ordem, seguissem os mesmos valores do futuro santo. Por isso ela propôs que as mulheres, as freiras, na verdade, né, as mulheres pobres que eram as freiras da comunidade dela, sobrevivessem apenas do próprio trabalho e de pequenas doações. E olha só que interessante, a regra de Clara, com ideais de igualdade, clausura, oração contínua e pobreza absoluta, foi aprovada apenas 2 dias antes de sua morte. Clara de Assis morreu aos 59 anos em 1253. Foram muitos os milagres atribuídos a ela em vida e também depois da morte. Ela foi fundadora e responsável pela ordem que, depois de sua morte, passou a ser chamada de Ordem de Santa Clara, a Ordem das Clarissas, que já tinha conventos em vários lugares da Europa. Àquela altura, Clara já era bem mais do que apenas uma discípula de São Francisco, o que não era pouca coisa, né? Foi canonizada 4 anos depois da morte e logo em seguida decidiram dedicar uma igreja para ela. Aqui de cima eu vejo uma paisagem maravilhosa de Assis, com muitas oliveiras, edifícios antigos, uma vista inspiradora em todos os sentidos. E com esse sol ainda por cima, para a gente falar de Santa Clara, que inspirador! Essa basílica aqui, antes não era dedicada a Santa Clara. Um dia foi uma igreja dedicada a São Jorge, mas as coisas mudam muito aqui em Assis, a religião é muito intensa. Com o passar dos anos, igrejas são construídas do lado ou em cima de antigas igrejas. E bom, agora a Basílica de Santa Clara tem dentro dela uma capela de São Jorge, mas é dedicada a essa santa tão importante aqui para Assis. Agora eu queria convidar você a entrar comigo na Basílica de Santa Clara para fazer uma visita que é muito sagrada para todos os católicos que vêm até aqui. A gente vai entrar na cripta onde está o corpo, com os restos mortais de Santa Clara. Dentro da Basílica, a Capela de São Jorge guarda esse crucifixo lindíssimo pintado em madeira em estilo bizantino do século XII. É uma obra de arte fundamental na vida de São Francisco de Assis, o mestre de Santa Clara. O que a tradição nos conta é que foi diante desse crucifixo e por meio dele que Francisco se comunicou com Jesus quando recebeu o pedido para reformar a igreja. Alguns detalhes da pintura também são muito interessantes. Apesar de Jesus estar com as mãos e os pés machucados, os pregos já não estão mais ali, o que representa um Cristo livre da tortura e da morte. Na Capela do Sagrado Sacramento, antiga Capela de Santa Inês, estão enterradas a irmã de Santa Clara, Inês, e outros parentes dela. Descendo as escadas, a gente chega à cripta da Basílica, onde estão os restos mortais de Santa Clara de Assis. É uma fila bastante grande aqui na entrada da cripta, com muita gente querendo ver o corpo de Santa Clara. É um momento muito emocionante para todo mundo. Faz parte da visita a Assis. Passar pelo menos alguns segundos aqui embaixo. A gente tem que pensar que esse foi um trabalho de preservação feito ainda na Idade Média, com alguns cuidados ao longo desse tempo. E claro, não é o corpo de Santa Clara que a gente vê por fora. É um trabalho hoje com alguns outros materiais diferentes daquela época, com cera, guardando as relíquias no interior desse corpo.
Aqui tem também relíquias de Santa Clara e de São Francisco. Tem mechas do cabelo de Santa Clara, o cordão de Santa Clara, o famoso cordão de São Francisco, que representa a simplicidade dos franciscanos até hoje, e algumas outras roupas usadas por esses santos imensos de Assis. Agora, depois de tudo isso que você já sabe sobre Santa Clara, você sabia ou você se lembra que ela também é padroeira da televisão? É uma história muito interessante e é também comovente, porque ela estava muito velhinha já, queria acompanhar a missa de qualquer maneira, mas não podia sair do quarto dela, do dormitório dela no convento, e ficou ali enquanto as outras irmãs foram assistir a missa. Só que dentro de casa ela começou a ter uma visão. De repente as paredes desapareceram, ela começou a assistir a missa. Ela começou a ver tudo acontecendo diante dela. Mais tarde entenderam que era como se ela já estivesse antevendo a ideia da televisão, que só veio existir séculos depois, mais de 700 anos depois. O que Santa Clara contou é que ela conseguia ver o altar, ela conseguia ver o padre e até ouvir os cantos litúrgicos durante a missa. Era como se ela tivesse uma janela invisível em que tudo acontecia dentro do dormitório dela.